por isso nós colocamos que, obrigado, exatamente, gravar, né? Por isso que nós colocamos que no domingo à noite seriam esses cultos ministeriais, mas percebam que os nossos ministérios, eles têm a ver com a vida, né? Nós não temos ministérios de encheção de linguiça, nós temos ministérios de acolhimento LGBT, nós temos ministérios de mulheres feministas, nós temos mulheres de homens em desconstrução. Então, são pautas da vida, são pautas do dia a dia, são pautas da sociedade. Então, trazer esses temas para o nosso culto é de extrema importância, tá? Então, esse aqui é o nosso culto dos homens, é o primeiro que nós estamos realizando com essa pauta. Não significa que é um culto para homens e apenas que, além de ser organizado e pensado por nós, o tema que nós queremos trazer aqui, ao contrário do que normalmente seria um culto de homens numa instituição tradicional, fundamentalista, e eu já participei de vários, e provavelmente outros aqui já participaram de vários, assim como vocês, mulheres, participaram também de alguns, mas com esse assunto, com o mundo feminino envolvido, né? E nessas outras instituições que nós passamos, a ideia era reafirmar ainda mais aquilo que nós achamos que nós éramos, né? Ou seja, quando nós íamos para um ambiente, um culto de homens, um congresso de homens, um retiro de homens, era uma mini maçonaria, né? Maçonaria, para quem não tem a referência, é um congresso de fato que existe, organizado por uma igreja, apoiado por político, que visa fazer os homens retomarem a sua masculinidade. Seriam os Red Pills Gospel, né? Então, todos os ambientes que nós participamos eram ambientes que reafirmavam ainda mais essas características, que hoje nós estamos aqui na contramão. Hoje nós estamos aqui não para reafirmar a nossa masculinidade, mas para dizer que a nossa masculinidade, assim como todas as outras áreas da nossa vida, que foi construída a partir de um moralismo religioso, precisa ser revisitada, refeita. Para isso, a gente vai ter que mexer em tudo. A gente vai ter que pôr a mão, a gente vai ter que repensar. E fazendo uma conexão do que eu vou falar para vocês na pregação daqui a pouco, que essa aqui é a sua introdução, a gente vai ter que perder. Rapaziada, a gente vai ter que perder. Tá bom? Então, vamos lá. Queria chamar aqui os nossos irmãos que vão trazer uma música. O Vini é ao vivo? É isso mesmo. Vini, você está ao vivo com nós, né? No seu não é vídeo, então vou pedir para você ser primeiro, meu irmão. Chega aqui, abre o microfone, fala com a gente primeiro. Boa noite, fala do seu som e fica à vontade. Oi, oi. Oi, estão me ouvindo aí? Tudo certo? Perfeitamente, irmão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, eu sou muito grato a Deus pela comunidade, muito grato por ter descoberto vocês, porque, enfim, eu passava por um período assim, né, tentando me reconciliar com a igreja, me reconciliar com Deus e com a espiritualidade, porém eu não estava encontrando um lugar que não fosse, né, como o próprio pastor Berloffa disse, né, um lugar com uma visão fundamentalista. E, enfim, eu tava nesse pique mesmo, né, e Deus foi tão bom que, né, no story, ou no reel, não lembro agora, do pastor Berloffa, eu descobri a garagem, e aí, enfim, né, fui atrás, né, e aí descobri o grupo e tudo mais, né. Bom, sem mais delongas, então, essa música que eu fiz, eu já compartilhei no grupo, já algumas pessoas já ouviram, é uma música que ela fala um pouco de como é a vida de pessoas neurodivergentes, né? Inclusive, isso é importantíssimo nós homens debatermos, porque, enfim, como já se sabe, a gente anda com a saúde mental bem deteriorada, ainda mais por conta do patriarcado, e, enfim, trazer essa mensagem aqui que eu acho que é de extrema importância, né? Então, gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês, certo? É isso.
Ei, ó. Acordar pela manhã em pleno sábado de sol, essa sensação não há nada igual. Depois de tanto tempo que eu vim a descobrir o quanto é libertador sentir. Nossa vida é subsequente a muitos erros e acertos. Ele é sempre absoluto, submetendo a vários enxertos, caminhos a serem trilhados, histórias a serem contadas, pelo nosso protagonismo e marcas a serem registradas. Lembro de 2 anos atrás que tive a grande virada de chave, pelo autoconhecimento da vida nessa curta viagem. O fardo ficou mais leve, com a mudança veio mais cores, libertando uma alma, trazendo vida nova com sorrisos e sabores, como de novos valores, junto com novos amores, cicatrizando as feridas advindas de nossas dores, trabalhando em nossas crenças, buscando pela origem, tipo fogo que manda uma pilha de papéis até virar a fuligem. Sei que nem sempre é fácil, ainda mais no momento em que temos as crises. Por isso é importante a rede de apoio e suas diretrizes. Encontrar o sentido da vida é um sentimento impagável. Entender o significado em suas nuances é formidável. Acordar pela manhã em pleno sábado de sol, essa sensação não há nada igual. Depois de tanto tempo que eu vim a descobrir o quanto é libertador, sentimento 1000 graus. Acordar pela manhã em pleno sábado de sol, essa sensação não há nada igual. Depois de tanto tempo que eu vim a descobrir o quanto é libertador, sentimento 1000 graus. O recado no papo reto fica aos capacitistas que não passam pelos dilemas relatados pelos autistas, também por hiperativos que podem ser desatentos e limítrofes cansados da taxação e julgamentos. Reduzindo a mimimi é falta de conhecimento, de profunda ignorância, a qual não tem o menor cabimento. Passou por aquele contexto, não porque desse pretexto, então foi de tanto ouvir as pessoas reproduzirem sem ler o contexto, com fontes confiáveis, verdadeiras informações, sem propagação de grupo de zap em desinformações. Um salve bem Naruto também deixa os compulsivos, que durante os anos da vida ao sofrimento foram cativos. Pessoas com ansiedade, algum nível de depressão, o que não se resume à falta de Deus ou fé e oração. Isso é falta de dopamina e também serotonina, junto à noradrenalina que compõe nossa autoestima. Acordar pela manhã em pleno sábado de sol, essa sensação não há nada igual. Depois de tanto tempo que eu vim a descobrir o quanto é libertador, sentimento 1000 graus. Acordar pela manhã em pleno sábado de sol, essa sensação não há nada igual. Depois de tanto tempo que eu vim a descobrir o quanto é libertador, sentimento 1000 graus. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um. E que possamos, né, enquanto igreja, a gente travar essa luta, né, e buscar fazer a diferença numa sociedade tão doente, né? Até porque foi para isso que Cristo veio, né? É isso. Muito obrigado. Mano, demais. De quem que é essa música? Minha. É sua? Tá dando uma cortada, cara. Demais. Teve algumas partes ali que eu não consegui entender toda a letra por causa da, mas eu quero ouvir depois ela de novo e, mano, demais, viu? Parabéns pelo trampo, obrigado aí pela música. Que eu me lembre, não, eu nunca tinha tido um rap aqui dessa pegada, pelo que eu me lembro, né, garagem? Então, assim, pastor, agradece de coração, viu? Muito obrigado. Como diria lá o Capitão Nascimento, muito obrigado, Aspiras, vocês estão fazendo o Capitão muito feliz essa noite. Pô, obrigado demais, viu? Bom demais, bom demais. Ah, agora sim, o vídeo, vamos lá. Nosso irmão Cris está com o vídeo na bala. Ó o Marcos aí! Ô, Marcão, mas você voltou a milhão? Não, a milhão não, a dezão. Eu tô tentando entrar e tô caindo, tá uma droga, mas eu tô junto. Ótimo, ótimo.
Mas quer assumir aqui aí no celular do jeito que você está? Quer que eu continue? Me diz aí. Eu não sei o quanto tempo eu vou continuar por aqui. Isso aqui é o grande mistério. Tá meio estranho. O inimigo se levantou. Tá. Eu vou pedir a música aqui. Na sequência da música, se você vê que você está estável e se quiser fazer uma fala ou que você tinha se programado, você faz pra gente. Senão eu fico. Tá vendo? Tá bom? Valeu. Agora a música do Tiagão, ó. O Tiagão tem surpreendido também com as músicas que ele tem trazido aí, ó. Tem sido só paulada. Vamos ver o que ele traz hoje. O Thiago tá aí? Irmão, tu tá aí com a gente? Tô aqui, pastor. Quer falar com a gente, mano? Boa noite. E salve. Boa noite aí, garagem. Tudo bom, galera? Hoje tô trazendo uma musiquinha, tipo um pupurrizinho, a súplica cearense dos nossos irmãos do Rapa, que na verdade é um forró, né? Uma música originalmente um forró, pé de serra, tudo. E aí eu vou fazer aquela versão do Rapa. E também tem no finalzinho aí, que eu acho que é uma coisa legal também, hoje pro rap aí, uma parte do Jesus Chorou, dos Racionais, que eu acho que é isso daí, homem tem que chorar, homem tem que colocar o sentimento para fora, então hoje como esse culto das machaiadas aí, que a gente possa ser homens melhores, que chorem, que, sabe, consigam se abrir para ter uma vida mais leve. E vamos aí, espero que gostem, tamo junto. Valeu! Ó Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh, 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 oh. Well, 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 oh, 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 oh. Ó Deus, perdoe encher meus olhos d'água e ter lhe pedido cheio de mágoa, pro sol inclemente se retira, desculpe, pedir a toda hora, pra chegar o inverno e agora o inferno queima o meu humilde Ceará. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ó Deus, perdoe encher meus olhos d'água e ter lhe pedido cheio de mágoa, pro sol inclemente se retira, desculpe, pedir a toda hora, pra chegar o inverno e agora o inferno queima o meu humilde Ceará. Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Carência demais, fome demais, miséria demais, seca demais, política demais, interesse não tem mais. O que é e o que é, clara e salgada,
cabe em um olho, pesa 1 tonelada, tem sabor de mar. Pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta na calada, ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes imundanos e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer. E eu que me julguei forte, e eu que me senti, serei um fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco e o processo é lento no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente, molhou a letra triste do poeta, correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu B.O. pra eternidade. Diz que o menino chora, tá bom, falou. Não vai pra grupo irmão aí, Jesus chorou. Porra, vagabundo, vou te falar, hein? Cê é louco. Obrigado. Obrigado por isso, viu? Obrigado pelas 2 músicas maravilhosas. Sem comentários. Sem comentários. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Vini. Quero ouvir. Acho que pelo que eu estou vendo aqui, ainda não está gravado e lançado em nenhum lugar, né, Vini? É sua? Nenhum MP3zinho aí para você compartilhar com a rapaziadinha aqui, os irmãos da garagem? Tá no grupo, tá no grupo lá, mandei lá. O nome da música é Sentimento Mil Grau. Eu já compartilhei lá. Só que não tá esse nome do arquivo, vou mandar já. Obrigado por isso. Quem quiser ouvir depois a música do Vini. E eu não sei se já está rolando isso, me corrijam aí. Esses vídeos, eles já estão lá no canal do YouTube. A gente estava organizando de pegar todos esses vídeos que nós estamos gravando aqui, os nossos levitas, né, estão gravando, para a gente colocar no nosso canal do YouTube lá privado, para a gente poder utilizar também no nosso dia a dia, né? Então, não sei se já está funcionando, mas se não tiver, em breve vai estar. E aí, que nem esse vídeo do Thiago, vai poder ficar disponível, esse e todos que a galera manda ficar disponível para a gente, tá? Vai rolar em breve. Marcos, quer tentar? Oi, tentamos. Conseguimos, aí já é com o Senhor. Mas olha só, eu só queria, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de fazer parte desse dia, dessa reunião tão especial, primeiro, e dizer que eu fico muito feliz pela participação, principalmente aqui do Vini, que eu acho que que representa muito todo esse nosso esforço, essa nossa caminhada nesses últimos tempos aí, como um grupo de homens da igreja, tantas conversas, tantas discussões que partiram do nosso convívio, e aí um dia ele chegou e, pô, tô compondo uma parada aqui, e 2 dias depois, um dia depois, já estava com a música pronta, ele gravou um negócio e e quando saiu no grupo, foi aquele impacto, sabe? E isso me fez pensar e junto com aquilo que o Thiago trouxe aqui tão lindamente, como que a gente precisa disso, né? Como nós, homens, precisamos desse quebrar e transbordar e colocar para fora, sem medo, sem esse peso, sem essa, essa marca que a gente carrega por sermos quem nós somos, assim. Porque, no fim, nós não somos os criadores, eu digo aqui nós, né? Não somos os criadores desse mundo e dessa forma do mundo pensar a masculinidade, a misoginia, mas infelizmente, nós espalhamos isso, né? A gente faz parte dessa engrenagem. E só quando a gente toma consciência disso é que a gente consegue rodar para trás e tentar quebrar esse sistema, ser uma engrenagem rebelde.
Só quando a gente toma essa consciência. E o que eu vejo no nosso grupo, e eu espero que hoje e ao longo de todas as reuniões que forem aparecendo aqui, a gente manifeste isso, essa engrenagem rodando ao contrário, tentando quebrar o que é estabelecido, e esse quebrar o estabelecido passa por isso, passa por se quebrar, por se permitir ser um outro tipo de ser humano, de homem, um ser humano sensível, empático. Eu não quero me vitimizar e nem vitimizar a gente, mas o fato é, e eu vejo isso muito nitidamente nas nossas conversas no grupo, nós somos, inclusive, vítimas disso tudo também. A gente também sofre, e sofre pra caramba. Se vocês que não participam lá do grupo, as meninas que não participam lá do grupo, pudessem ver as coisas que passam por ali, você vê o quanto que as pessoas são feridas, profundamente feridas, e não sabem como lidar com essas feridas, com essas dores. E elas precisam, eu posso dizer com toda certeza, elas querem muito consertar, elas querem muito andar por um caminho melhor, elas querem muito seguir por esse modelo de masculinidade, de um Jesus novo, diferente, que nos inspire para ser algo diferente, uma igreja onde a masculinidade é diferente, uma sociedade em que a gente possa viver uma masculinidade que é empática e não essa coisa tóxica, violenta, que afere as nossas irmãs e nos ferimos igualmente, sabe? E eu espero muito, pastor, que a gente consiga alcançar isso. E eu fico muito feliz porque essas duas músicas aqui trouxeram exatamente o que eu acho que é a essência do que a gente precisa. Esse rompimento, esse quebrantar, esse tirar essa casca, essa armadura, essas coisas que colocaram em cima da gente ao longo de tantos e tantos anos e assumir, caraca, eu quero ser uma coisa nova a partir de agora, eu quero assumir toda a minha fraqueza, minha ignorância, eu quero assumir que eu, porra, tenho muito que aprender, e não é aprender dependendo de, porra, de colocar em cima de quem já tem um peso tremendo a responsabilidade de me ensinar. Não, é a responsabilidade de ir atrás de estudo, de ir atrás de terapia, de ir atrás de ajuda médica, de ir atrás de conserto na vida que é possível, que está à nossa disposição, que está ao nosso alcance. É só a gente querer fazer. E esse grupo, eu fico feliz de ter essa percepção, dessa potência, de que a gente vai conseguir fazer isso juntos, como igreja, como irmãos, como família, assim, né? Como a família Garagem que somos. Então, pastor, era isso que eu queria falar, e foi muito bom ter falado depois deles cantarem, porque amarrou tudo que eu tinha em mente, e eu deixo com o senhor para começar essa caminhada juntos para uma nova identidade, como homem, como ser humano, e vamos que vamos. Obrigado, mano. Obrigado pelas palavras, viu? De coração. Realmente amarrou, faz sentido, e eu quero continuar dentro desse mesmo sentido. Não vou construir nada hoje junto com vocês. Eu acho que isso aí nós faremos em outros momentos, mas esse primeiro passo, né, digamos assim, primeiro culto que nós estamos fazendo e tocando nesse assunto diretamente, abertamente, e chamando a igreja para se envolver na discussão. Eu quero falar sobre quando eu me lembro quando eu entendi
Pelo menos eu acho que eu entendi, né? De repente eu vou explicar aqui e você fala, você não entendeu nada. Mas eu me lembro quando eu acho que eu entendi o que era privilégio. O que era privilégio e o que era ser um privilegiado e estar nesse local. Eu me lembro quando essa ficha virou, essa chave, essa ficha caiu, essa chave virou na minha mente, assim, que deu aquele estado. Eu queria falar sobre isso. E, quem sabe, ajudar algumas pessoas também nesse processo. Porque se a gente não entender daí, se nós não entendemos o que é o privilégio, como que isso, e o que nós temos que fazer a partir de nos identificarmos nesse lugar de privilégio, se a gente não entender isso, não dá para dar mais nenhum passo. Sem entender o que é privilégio, nós temos homens que dizem assim, para que feminismo se não pode? Se o machismo não é bom, porque o feminismo seria? Sabe esse tipo de argumento tosco? Isso é quem não entendeu o que é privilégio. Então, acho que esse pode ser um bom começo. E para falar de privilégio, obviamente, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Capítulo 18 tem uma sequência interessante aqui. Lá a partir do versículo 9. E a gente vai invadir o capítulo 19 adentro. Tá bom? Então, quem quiser pegar a Bíblia, Lucas 18, a partir do versículo 9, eu leio na versão de Jerusalém. E diz o texto o seguinte: o jovem rico. Vocês conhecem a história. Diz o seguinte: certo homem de posição, opa, legal, né? De privilégio. Certo homem de privilégio, de posição, perguntou a Jesus: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Porque o jovem disse: bom mestre. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Conhece os mandamentos, né? Não cometa adultério, não mate, não morra. Não mate, não morra é boa, né? Não mate, não roube, não levante falso testemunho, honre teu pai e tua mãe. E ele diz: tudo isso eu tenho. Ouvindo isso, disse Jesus: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tem e distribui aos pobres, e terás um tesouro no reino dos céus. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. E continua, vamos continuar o texto. Vendo assim Jesus, disse: como é difícil, né, aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Eu queria fazer uma pequena alteração aqui e já encarnar esse texto para nós, né? Primeiro, Jesus disse que o texto diz que aquele homem ele tinha uma posição, ele era um homem de posição, ele era um homem de privilégio. A posição dele o privilegiava. E, obviamente, ele só estava naquela posição por um monte de outros privilégios, né? Como ser homem, por exemplo, né? O cara só era rico porque ele era homem naquela época, para começar. Então, o que eu estou querendo dizer, quando nós estamos falando dessa posição que ele tinha, quando nós estamos falando da riqueza desse homem, nós não estamos falando apenas de dinheiro. Não é apenas isso. É tudo que aquele homem, que construía aquele homem, essa posição, esse privilégio que ele estava. E aí Jesus fala: como é difícil aos que têm riquezas, e aí que eu vou fazer essa atualização, já que a riqueza era apenas o privilégio daquele cara, e já era um reflexo de outro privilégio, né, dele ser homem, e provavelmente de outro privilégio de ser de uma família rica, e provavelmente ser de outro privilégio de ser de uma cidade, entende? São privilégios que vão gerando privilégio. Diante disso, eu faria uma alteração aqui, Jesus dizendo: como é difícil aos que têm privilégios entrar no reino dos céus.
como é difícil os privilegiados entrar no reino dos céus. Com efeito, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o privilegiado entrar no reino de Deus. Os ouvintes, os privilegiados, disseram: mas então quem poderá salvar-se? Quem poderá salvar-se? Jesus. Jesus respondeu: o que é impossível ao homem é possível a Deus. E continua o texto, não vamos parar. Disse então Pedro: Senhor, eis que deixemos os nossos bens e te seguimos. Senhor, alguma parte dos nossos privilégios aqui nós já abrimos mãos para te seguir. Jesus disse: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, ou qualquer um dos privilégios, por causa do reino de Deus, sem que receba muito mais nesse tempo e no tempo que há por vir, ou seja, a vida eterna. Repito, sem que receba nesse tempo, nessa era, eu não sei qual é a versão que está aí para você, mas é o tempo mesmo, nesse tempo, e nem num outro tempo que há de se apresentar, essa seria a tradução, nem nisso que nós estamos vendo agora, e nem numa realidade futura que nós ainda não enxergamos, mas que um dia ela pode se apresentar a nós. Continuamos, não vamos parar o texto, pelo amor de Deus. Não podemos, não agora. Do versículo 31 até o versículo 43, vamos dar um pulo, porque Jesus ele vai para Jerusalém, passa por Jericó, e aí tem o cego Jericó, ele cura um cara, e aí chegamos no capítulo 19. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas, na sequência, não esquece, hein? Jesus se encontrou com um jovem rico, ele ensinou o jovem rico, ele ensinou as pessoas sobre o jovem rico, sobre os privilégios, sobre aquilo que não queria abrir mão. E lembremos também que nós não estamos assistindo a gravação da vida de Jesus. Nós estamos lendo a narração, nós estamos lendo o que o Lucas, ou o que as pessoas, em nome do Lucas, escreveu. Então, se você pensar na peça literária, você tem que entender que, como o Lucas não estava lá e ele não sabia a cronologia exata, ele escolheu fazer essa sequência de movimento. Ele escolheu colocar essas histórias nessa sequência, ele poderia ter alterado. Ele quis nos apresentar essa sequência dessa forma. E se você tira o capítulo 19, se você tira o número 19, se você tira os versículos, já que a Bíblia não tinha versículo, é um texto corrido. E Jesus saindo do encontro com o jovem rico, dizendo aos seus: olha, quem tem privilégio é muito difícil. Jesus chega aqui no versículo 1 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, e tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico, e o grande desafio dessa noite é a gente sair desse culto aqui sem a música demoníaca do Como Zaqueu na nossa cabeça, tá? Nós não podemos deixar isso acontecer, gente. Como igreja, ao final, vamos cantar umas três músicas e uns hinos, sabe? Umas coisas bem marcantes que nós não podemos passar o resto do nosso domingo martelando Como Zaqueu na nossa cabeça, tá bom? Porque eu falei Zaqueu aqui, você já começou a cantarolar aí que eu sei. Um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Procurava ver os publicanos, só para lembrar, são aqueles que cobravam os impostos, né? Mateus era um publicano. E eles eram, por fama, todos corruptos, tá? Por fama, publicano era corrupto. Provavelmente Mateus era um corrupto. E esse Zaqueu aqui era o chefe da milícia, era o chefe do negócio, tá?
Zaqueu era rico e chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Ué. Correu então à frente e subiu numa árvore para ver Jesus que passaria ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Coisa ridícula, rapaz, desce desse negócio. Mais ou menos assim, né? Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar na tua casa. Jesus também não é bobo. Se é para escolher uma casa para ficar, eu vou ficar na casa de um rico que pelo menos vai me dar de comer bem, vai me hospedar bem essa noite. Ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista. Perdi aqui. Só um minutinho. Cadê? E recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: Foi hospedar-se na casa do pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor. Quando está aqui o lance do Zaqueu de pé, vamos entender o movimento, né? Jesus já está na casa dele, provavelmente eles já estão aqui comendo, então o Zaqueu, ele se coloca em pé, ele se coloca numa posição de falar em público, tá? Zaqueu não falou isso aqui para Jesus, ele se colocou em pé para, diante de Jesus, falar algo em público. Essa é a ideia do Zaqueu de pé, tá? Disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo-lhe quádruplo ou 4 vezes mais. Jesus então disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Agora sim podemos terminar. Finalmente. Não vamos ler, mas se você esticar o seu olho aí para baixo na Bíblia que você está, na sequência da parábola, como eles ouviram isso, diz o versículo 11, Jesus acrescentou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e ele pensava que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então: Um homem de nobre origem partiu para uma região. E Jesus conta uma parábola muito parecida com a parábola dos talentos. É a mesma dinâmica da parábola dos talentos. Esse cara distribui bens a pessoas, viaja, e quando ele volta, ele cobra sobre aqueles bens que ele tinha distribuído nas mãos daquelas pessoas. E se agora a gente fazer uma volta em tudo que a gente leu e tentar tirar uma lógica desse texto todo, lembre, começamos Jesus encontrando um jovem privilegiado e rico, que tinha como riquezas, o seu principal privilégio, ou pelo menos era o que mais mostrava, não é? E Jesus fala para ele: olha, para você ter essa tal da vida eterna, eu não vou nem explicar, não vou nem tentar entrar em méritos agora sobre o que seria essa vida eterna, mas se você quiser vida eterna, você vai ter que doar tudo que você tem aos pobres. É Jesus desafiando aquele rapaz a abrir mão dos seus privilégios. Ele não aceita, ele não quer. E Jesus faz uma constatação simples: é muito difícil. Quem está apegado nos seus privilégios, é muito difícil, para não dizer impossível. Quem não entende que está num ambiente de privilégio, que está apegado a isso, não quer abrir mão, participar dessa vida eterna. É muito difícil, é quase impossível. Mas aí, quando Jesus chega em Jericó, o que era impossível aconteceu. Ué, Jesus mesmo foi contrariado nas suas palavras. E o Lucas deve ter feito isso de sacanagem. Porque ele falou que Jesus disse que era impossível e, na sequência, ele mostra o fato acontecendo.
Porque o que era impossível aos homens era possível a Deus. Jesus disse. Jesus também não disse que era completamente impossível. Ele disse que era impossível para mim e para você. Mas que para Deus era possível. E quando ele chega em Jericó, tem logo Zaqueu, a pior espécie de pessoa, provavelmente. Chefe dos publicanos. Historicamente, isso não tem como ser coisa boa, gente. Volto a dizer, os publicanos, historicamente, era uma casta de corruptos. Já era aquela profissão tão podre que ninguém queria, porque, imagina só, você sendo um hebreu, você tinha que trabalhar para o Império Romano, cobrando impostos dos seus irmãos. Era um lugar apodrecido, só entrava lá quem não estava nem aí para isso, quem não estava nem aí para moral, já entrava lá sabendo que ia estar na merda. E esse cara, diante de Jesus, fica de pé e fala: eu vou doar metade do que eu tenho. E não apenas isso, porque doar metade do que tem até aí, ele não estava fazendo nada de bom, tá? Até aí, doar metade não era nem metade do que Jesus tinha pedido para o outro, se você pensar. Ou era exatamente metade, né? O Zaqueu, doando metade de tudo que ele tinha, ele não tinha feito nem metade do que Jesus tinha pedido para o outro. Porque Jesus não pediu metade. Jesus pediu para abrir mão dos privilégios. Só que o Zaqueu foi além. Ele falou, ó, metade eu vou doar de cara. De cara, metade já vai. Mas a outra metade, aparentemente, fica comprometida. Porque olha o que ele fala. E se defraudei alguém? E aí, meu amigo? Não tem e se. A questão é quantos, quem e onde. É só fazer as contas, tá? Ele sabe. E se ele estava em público, na hora que ele ergueu a cabecinha e falou assim, e se eu defraudei alguém, 48 pessoas já fez assim, ah, é? Muito bom, deixa eu anotar aqui, 4 vezes mais, né, Zaqueu? Ótimo, vai dar para mim quitar os boletos o ano todo. O que Zaqueu estava fazendo ali era se colocando, colocando dele na reta, desculpa a expressão, mas é falando assim, aqueles que eu defraudei, eu não vou devolver. Não vou devolver, não. Eu vou dar 4 vezes mais. E aí Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Hoje Zaqueu foi salvo. Não é que ele recebeu uma salvação, não é que agora ele estava apto para ser salvo, entenda. Um fundamentalista diria agora ele se converteu e deu o primeiro passo para receber aquilo que um dia vai ser a salvação. Não é isso que Jesus fala. Jesus, agora aconteceu uma salvação aqui. Gente, olha aqui. Olha lá. Salvação acontecendo. Aconteceu. Hoje, a salvação aconteceu nessa casa. Aquilo que Jesus tinha acabado de dizer ali atrás, que era impossível. Aí depois o Pedro questiona, pô, e a gente? A gente, pô, abriu mão dos negócios aí, a gente vai receber alguma coisa? Ele fala, vocês vão receber e não vai ser só na eternidade, não, vai ser agora. Não há quem esteja disposto a abrir mão dos seus privilégios que não vai ver o efeito disso agora, Pedro. Olha a construção literária do Lucas, que gênio. Ele desafia a própria lógica de Jesus, e aí Jesus fala, Pedro, quem abrir mão vai receber no porvir e vai receber agora. Vai receber agora e vai receber também uma realidade que você não vê. Uma realidade que não é perceptível agora, é aquilo que a gente busca em nome da fé. Lembra? Lembra da fé? Que é a certeza ou a convicção daquilo que a gente não vê? É o que Jesus está falando assim, Pedro, quem abrir mão dos privilégios vai receber agora, e aí vai vislumbrar aquilo que a gente busca, mas nunca vê, o reino de Deus acontecendo. E aí ele entra em Jericó, e o reino de Deus acontece, e a salvação acontece. Zaqueu se coloca em pé e diz que vai restituir 4 vezes todo mundo que ele roubou. E aí resume o que eu um dia entendi sobre privilégio. A minha vida toda, eu achava que privilégio
Entender o privilégio não é difícil. Por mais que a maioria tenha essa dificuldade, não é difícil entender o que é privilégio. Poxa, até a palavra deixa bem claro, né? Privilégio vem de um latim que tem a ideia da lei privada, né? Privilégio, uma lei privada, uma lei só para você, é algo que funciona só para você, ou para sua categoria. A palavra já deixa claro o que isso se trata, não é? Então, entender o processo do privilégio não é muito difícil. Entender que numa sociedade que foi construída a partir de uma moral cristã ou bíblica, que foi construída a partir de uma moral judaica antiga, que foi construída a partir de um patriarcado, não é muito difícil entender que os homens são privilegiados. Isso é um começo. Isso aqui é. Quem não reconhece isso, eu não sei nem se tem salvação. Desculpa, eu sou bem pessimista mesmo, tá? Aqueles que não conseguem nem reconhecer isso, aqueles que estão lá só. Como que é o nome daquele animal? Desculpa, eu ofendo mesmo. De óculos amarelo, que está em tudo que é corte agora. Um doido de óculos amarelo que fala rápido pra caramba. Discípulo do Olavo de Carvalho. Ô, meu amigo, bom dia. Vem cá. Dá um oi aqui pro pessoal. Fala boa noite. Fala boa noite. Boa noite. Acabou de acordar. 4 horas de cochilo. Tá até perdido. Vai lá com a mamãe. Papai tá aqui no culto. Tá bom? Voltando aqui, eu estava tentando lembrar a referência desse cara. Não sei o que, 38, ó, o apelido do cara. Alguém lembra o nome dele? Não sei o que, 38. Enfim, alguém deve ter visto esse idiota em algum corte de podcast no Twitter, no TikTok. A prerrogativa dele é que a mulher é privilegiada. A briga dele é para mostrar o quanto que a mulher é privilegiada, em detrimento ao homem. E ele faz essa fala, e ele fala com convicção, e ele traz dados, e ele traz tudo ali, a galera tá levando ele no podcast para ficar falando esse tipo de merda. Então, esse tipo de pessoa, você não precisa ser o 38 que tá lá, mas esse tipo de pessoa que nem enxerga o quão o homem é privilegiado, eu não sei se tem salvação. É igual Jesus diante do Nicodemos. Nicodemos, no seu caso, meu amigo, só morrendo. Foi isso que Jesus falou. Eu sei que a gente fala, é nascer de novo. Exatamente, Nicodemos. No seu caso, no grau que você está, no momento, pelo que você está me dizendo, pela forma como você está encarando o que eu estou te dizendo, para você não tem jeito, Nicodemos. Não tem jeito, tá? Só nascendo de novo. Sabe quando você encontra Antigamente a gente brincava muito, né? Não, esse é feio aí que não tem plástico, é só nascendo de novo. A ideia de Jesus é assim, Nicodemos, no seu caso não tem mais jeito. No seu caso não tem jeito. Então existe uma categoria de pessoas que eu tenho dificuldade de enxergar esperança para essas pessoas, não há salvação. Mas para aqueles que minimamente enxergam e entendem o privilégio, e entende sim que o fato de você ser homem, você não precisa de nada, você pode ser o homem mais ferrado do mundo, porque não é porque você é homem que vai estar tudo bem para você, não, pelo contrário. Você pode ser o homem mais ferrado do mundo, mas sendo o homem mais ferrado do mundo, você já vai estar num ambiente de privilégio, mesmo sendo o mais ferrado do mundo. Quando você olha para uma pessoa que está em situação de rua, mas se tem um homem ali e uma mulher em situação de rua, aquele homem, mesmo naquela situação, ainda está diante daquela mulher numa situação de privilégio. Aquele homem ele vai conseguir um abrigo mais fácil. Aquele homem, enfim. Então, entendendo isso, a gente consegue entender qual seria o passo a dar para resolver o problema. Se nós entendemos que nós estamos num ambiente de privilégio, ou seja, eu tenho mais do que eu deveria, ou muitas pessoas têm menos
do que eu. E até aqui, a lógica ficaria o quê? Bom, é só equalizar. Se eu estou num ambiente de privilégio e esse está num ambiente sem privilégio, é simples. Aqui, ó. É só trazer aqui. Vamos. E aí, se nós estamos falando aqui de homem, machismo, se nós, enquanto homens, somos privilegiados e as mulheres, enquanto mulheres, são subjugadas, bom, vamos lutar a luta do feminismo. Ó, feminismo, levanta a bandeira, é isso, mulherada, vai lá, hein? Vai lá, mulherada! Estou contigo. E fica nessa, esperando a mulherada, né, alcançar o topo que o bonitão foi colocado. Alcançar o topo que você não chegou lá, o seu privilégio te colocou. Então, meu amigo, a lógica é simples. Enquanto as mulheres estão fazendo a luta das mulheres, calcando espaço, a gente tem que cair. A gente tem que perder. A gente tem que fazer literalmente igual o Zaqueu. Ele subiu e caiu. Eu tenho que perder alguma coisa a partir de agora. Não adianta as mulheres ganharem. Não adianta o feminismo avançar. Eu, enquanto privilegiado, tenho a necessidade de perder alguma coisa. É matemática. Aí é matemática. Parece que não, mas é matemática. É só você pensar aquela balança de 2 pratos. Não tem como. Não tem como. Se você tem 12 laranjas, as laranjas são a mesma. Você não consegue trazer laranja de fora. Você só tem 12. E aqui tem 10, aqui tem 2. Você não tem mais laranja para pôr aqui. Você tem que tirar daqui para pôr aqui, para equalizar. Então, rapaziada, ficarmos no nosso lugarzinho de privilégio, dando força para as mulheres. Vamos lá, mulherada. O feminismo é isso mesmo. Vocês vão conseguir. Contem comigo. Contem com a gente. Isso você deveria estar fazendo mesmo. A questão é o que você está perdendo. O que você está perdendo, amigo? Enquanto homem, o que você está perdendo? Enquanto branco, o que você está perdendo? Enquanto hétero, o que você está perdendo? Enquanto cristão, o que você está perdendo? Hoje nós estamos aqui falando nessa fatia de homens, mas espaços de privilégios tem vários. E nesse ambiente, eu sou super privilegiado. Sou branco, sou hétero, sou cis, sou cristão. Eu faço a brincadeira que eu só não sou rico. O único privilégio que eu não tenho, gostaria de ter, mas não tenho. E se eu não entendo que de todos esses privilégios eu preciso descer, eu preciso perder, eu preciso cair, eu literalmente preciso abrir mão daquilo que me faz estar nesse privilégio, eu preciso abrir mão para mim descer, para eu descer, não vai adiantar. Esse topo que nós fomos colocados, ele não existe. O topo em que os homens foram colocados, enquanto homens, ele não existe. Não existe um outro topo para as mulheres chegar. Nós temos que descer desse topo. Então, a pergunta que eu faço especificamente para você, homem, é: desde que você se converteu, desde que a salvação chegou na sua casa, como para o Zaqueu chegou, neste ponto, neste quesito, nesse tema, o que você já perdeu? O que você já abriu mão, enquanto homem, do seu espaço, da sua fala, ou de qualquer coisa que você consegue identificar, e perdeu, e abriu mão, e colocou à disposição, e entregou pela causa? Essa é a pergunta. Eu não queria deixar outra pergunta que não fosse essa. Se o Zaqueu teve que não só doar metade de cara, mas restituir,
Eu quero de volta o que é meu. Não é isso? Imaginem essa cena. As mulheres cantando essa música, restituir, eu quero de volta o que é meu. Os lugares, tudo que nos foi roubado. Mas para ser, quem vai restituir isso não é Deus. Deus não roubou o lugar das mulheres. Deus não roubou a voz das mulheres. Deus não tem nada a ver com essa merda. Quem tem que restituir aquilo que foi roubado foi quem roubou. Ué, gente, não é isso? Então, homens, estou aqui para dizer para vocês, e para nós, para mim mesmo, com essa conversinha só não vai nos levar a lugar nenhum. Temos que dar passos práticos, efetivos, que vão nos desafiar a perder. Perder para que aquelas que a vida toda perderam possam parar de perder. Olha só que loucura. Entende? Nós não estamos falando aqui que as mulheres precisam ganhar, elas precisam parar de perder. Nós precisamos parar de ganhar para que elas parem de perder. A culpa é nossa. O trabalho é nosso. A responsabilidade é nossa de voltar, de descer. Acho que foi o Marcos que disse isso, né? Não é culpa ou responsabilidade das mulheres que já estão lutando para sobreviver nesse mundo machista, ainda ter que nos ensinar, ainda ter que ir atrás da gente, falar, pô, não dá mais, gente. Não dá mais para cada homem que chega na garagem fazer piadinha escrota em algum momento. Não dá mais para a gente ficar com o mesmo papinho que tem aí para fora, mas com pequenas atualizações. Não dá mais. Não dá mais. Perguntem para as mulheres. É difícil ter um culto que não tem um homem que não fala uma merda, que não faça uma besteira, que não faça uma idiotice, que envergonhe mais um pouco a nossa classe. É complicado, meu Deus do céu. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça, misericórdia e força. Gente, não é fácil. E aí, enquanto homem, eu posso dizer que não é fácil. Também falar tudo isso que eu falei aqui também não é difícil, não, tá? Falar isso aqui também é bem facinho. É uma ideia só lógica. Você pega texto, constrói palavra e fala. Eu botar em prática aqui é outra parada. É outra pegada. Mas diante da igreja, junto com os homens que aqui estão, diante de toda a igreja, eu posso dizer que eu tenho tentado e posso afirmar um compromisso de tentar ainda mais buscar. Só um minutinho. Alguém, obrigado. Eu me comprometo a buscar, ouvir, estudar, para entender ainda mais formas e dispositivos de perder, de abrir mão, de descer. E é essa mensagem que eu queria deixar para todo mundo, e sobretudo para os homens. Amém? Amém? Amém. Deus vai em frente.